Nova lei permite que micro e pequenas empresas podem ser formadas sem sociedade. Municípios realizam campanhas de conscientização para combater a leishmaniose. Taxistas podem participar de cursos gratuitos de inglês. Regularização de títulos de terra na Amazônia segue até o dia 11 de fevereiro. No Dia da Não Violência, egressos do sistema penal participam de atividades em Belém. Envio de mensagens eletrônicas indesejadas pode virar crime. Estacionar nas ruas de Belém é um desafio diário para motoristas. E exposição retrata o período da Belle Époque na capital paraense. Agora no Nazaré Notícias. Empresa individual de responsabilidade limitada. A chamada EIRELI é uma novidade que já entrou em vigor para constituir micro e pequenas empresas sem a formação de uma sociedade. Desde o último dia 9 de janeiro, já é permitida a constituição de micro e pequenas empresas sem a formação de sociedade, por meio da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, instituída pela Lei 12.441/2011, sancionada em julho do ano passado. A EIRELI, de um modo geral, e aí para o público de um modo geral, ela reduziu, que eu diria em 98%, o laranja. O laranja era um cidadão que participava de uma empresa limitada, que podia ser também a esposa, o filho, outra pessoa qualquer, para compor a empresa limitada. O problema de distribuição de capital é o problema do proprietário. Bem, isso trazia uma série de problemas e muitas empresas familiares se destruíram, muitas famílias se destruíram exatamente por causa dos negócios da limitada. O marido trabalhava, as demais pessoas não trabalhavam. Quando brigavam, um divórcio, uma separação, ou um filho mais sabido, brigava com o pai, acabava a família e acabava a empresa. Com a EIRELI, o camarada sozinho, ele pode ser um EIRELI. Segundo a Junta Comercial do Estado do Pará, a EIRELI permite que uma única pessoa possa constituir empresa com capital de responsabilidade limitada, desde que o mesmo esteja totalmente integralizado e não seja inferior a 100 salários mínimos, o que corresponde hoje a R$ 62.200. A novidade agradou os micro e pequenos empresários. Me ajudou da forma em que eu podia ser dono somente do meu próprio negócio, onde eu não tivesse um sócio para ter futuros problemas. Gil já havia montado o negócio em sociedade, mas a tentativa não deu muito certo. Já tinha tentado, mas graças a Deus com agora essa nova lei eu pude abrir sozinho, porque já tive experiências passadas com sócios e já tive muito problema. Então acredito que eu somente agora vou conseguir levar a empresa sozinho. Quem desejar montar sua própria empresa deve seguir passos específicos. A orientação é da diretora do Registro Mercantil da Juscepa. Nós temos um site da Junta, juscepa.com, que tem todas as orientações pertinentes. Nós criamos, a Junta do Estado do Pará criou o ato constitutivo. E tem um modelo todo no site só para ser preenchido pelos nossos usuários. Tem uma taxa de R$ 200, tem um DARF, que é da Receita Federal, do DNRC, que é um emolumento, R$ 21, onde você utiliza o nome do empresário acrescido da sigla de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Mais informações sobre a EIRELI no site da Juscepa ou pelo telefone 3217-5810. Foi prorrogado até o dia 29 de fevereiro o prazo para negociação de débitos do IPTU em Belém. A medida foi tomada por causa das falhas registradas no sistema de informática da Secretaria Municipal de Finanças. Nesta segunda-feira, os contribuintes que foram até a Cefim para negociar o débito do IPTU voltaram para casa sem atendimento. A Secretaria acredita que o número de atendimentos registrados nesta segunda, tanto nas centrais da Cefim quanto pela internet, causou um congestionamento no sistema. Todos os anos, municípios brasileiros realizam campanhas de combate à leishmaniose. A conscientização da população é o maior desafio das autoridades de saúde. A leishmaniose é uma doença infecciosa transmitida por um inseto de nome esquisito, o flebótomo. Dois tipos de leishmaniose, leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. A tegumentar vai dar uma lesão na pele e a visceral pode dar febre, fraqueza e um pouco de anemia.
O inseto não nasce com a doença. Busca ambientes onde há detritos e material orgânico. Adquire o parasita ao sugar o sangue de animais contaminados. Na cidade, as principais fontes são os cães. É uma doença que ela é transmitida, envolve o mosquito, o flebótomo, que é quem transmite para os animais e para a população. Envolve o cão, que é um hospedeiro dessa doença, né? E o ser humano, que acaba sendo contaminado pelo mosquito e pode estar adquirindo essa doença de grande gravidade. O controle da leishmaniose visceral normalmente é realizado pelo município. Em Betim, só no ano passado foram realizados cerca de 10 mil exames. Deste número, 15% dos cães eram positivos. Segundo o Ministério da Agricultura, né, e o Ministério da Saúde, esse cão ele tem que ser eutanasiado, ele tem que ser sacrificado para evitar que haja uma contaminação de pessoas. Né, e não existe um tratamento eficiente para a leishmaniose visceral canina hoje. A leishmaniose é uma doença grave. Só no ano passado foram 33 vítimas fatais em Minas Gerais. A chance de levar uma pessoa à morte é maior do que a dengue. A leishmaniose, infelizmente, quem pega a leishmaniose tem em torno de 22% de evoluir para óbito. E acaba sendo muito mais letal que a dengue. Na região onde mora José, o risco é permanente. Ele diz não ter conhecimento de pessoas contaminadas, mas o índice de cães mortos pela doença é alto. A leishmaniose matou os cachorros tudo aqui. Minha esposa limpa lá embaixo tudo, o que é nosso ela limpa, mas precisa saber se todo mundo está limpando. Para Eduardo, é preciso que a população ajude no combate. E estamos orientando a população, né? A população tem que tomar essas medidas de prevenção, evitar lixo nos quintais, evitar lixo nos terrenos baldios, que a gente percebe que acontece muito, evitar também criações de muitos animais, de cães, de galinhas, animais que o mosquito tem preferência para estar picando, porque cada um fazendo a sua parte vai estar evitando a questão da proliferação do mosquito. Reduziram em 60% os casos de dengue no Brasil e mesmo com a redução, casos da doença ainda são registrados diariamente. Segundo o Programa Nacional de Controle da Dengue, em janeiro de 2011 foram registrados 40 mil casos de dengue no Brasil, enquanto que em janeiro de 2012, 16 mil casos foram registrados. Diferente dos outros estados brasileiros, Tocantins sofre com o aumento da doença, principalmente em épocas de chuva, quando o ambiente e clima são favoráveis à proliferação do mosquito. Em dezembro, 97 milhões de reais foram repassados a 1.150 municípios para intensificar ações de combate à doença. Em março, uma avaliação será feita para constatar se esses recursos foram usados devidamente. A taxa média de desemprego no Brasil caiu em 2011, passou de 11,9% em 2010 para 10,5% no ano passado. Os dados são da pesquisa de emprego e desemprego realizada em 7 regiões metropolitanas do país. Em dezembro, havia 2 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, 142 mil a menos do que no mês de novembro. O total de ocupados foi estimado em 20 milhões e 200 mil para uma população economicamente ativa de 22 milhões. Taxistas de todo o Brasil podem se capacitar em língua estrangeira e gestão de negócios. Os cursos são gratuitos e estão com inscrições abertas. É o projeto Taxista Nota 10. Marcos Maciel trabalha há 12 anos como taxista e já perdeu dinheiro com turistas estrangeiros por não saber falar inglês e teve que recorrer a um tradutor. A gente frequenta, no caso, porta de hotel, que a gente faz serviço para o pessoal de hotel, de uma rede de hotelaria de Belém, né? E a gente sente muito essa dificuldade, né? Quando o pessoal vem em grupo. Mas a sorte é que tem um tradutor que ajuda a gente lá, né? Mas se a gente soubesse mesmo o inglês, já ia facilitar muito, né? Uma língua já ia ajudar bastante. Né? Pensando em capacitar os mais de 5 mil taxistas só na Grande Belém, o Sebrae, em parceria com outros órgãos, está desde o mês de novembro do ano passado com as inscrições abertas para os cursos de língua estrangeira, inglês e espanhol, e o de gestão de negócios. Para o curso de línguas estrangeiras, ele tem que procurar o SEST, Senat, né? Aqui em Belém fica na rodovia Augusto Montenegro, e para o curso de gestão, ele deve ligar para o Sebrae, no número 0800 570 0800. A inscrição é gratuita. O curso de língua estrangeira terá o prazo de 1 ano para concluir a partir do início da turma. Serão 120 horas de capacitação para que o taxista possa receber o certificado. Ao se inscrever, ele recebe o kit. Nele, informações turísticas para o dia a dia.
Os 2 cursos serão à distância, ou seja, o taxista irá estudar em casa. O participante, depois que concluir o curso, ele deve ir até o Senat para realizar uma prova, né, e depois da prova receber o seu certificado. No curso de gestão, ele deve a cada edição do jornal recortar um selo que vem e no final também vai no Senat trocar por um adesivo que ele vai colar no para-brisa do carro, né, demonstrando que ele participou do programa e que ele é um taxista nota 10. Já o curso de gestão de negócios vai orientar o taxista a ver seu carro como uma empresa. Após a inscrição, o Sebrae irá enviar 15 edições deste jornal, uma a cada mês, para o endereço do taxista. A cada edição, o taxista irá recortar o selo, que no final será trocado por um adesivo, taxista nota 10. Essa preocupação do Sebrae em oferecer um bom atendimento no serviço de táxi, principalmente no que se refere à comunicação voltada ao turista estrangeiro, surgiu devido à Copa de 2014 que será realizada aqui no país. Em Manaus, irão acontecer alguns jogos, por isso Belém deve receber milhares de turistas. Daí o intuito de oferecer uma boa comunicação. Para esse público, o Sebrae realiza essa capacitação agora, mas ainda esse ano o Sebrae terá um outro programa voltado para taxistas também. E a expectativa é que no estado a gente alcance cerca de 4.000 taxistas. Para a classe de taxistas, 2 cursos que vieram em boa hora. O taxista, de um modo geral, em Belém do Pará, ele tem que se especializar, né? Pelo advento ali da Copa, ser subsede da Copa e subsede da Olimpíada, a gente tem que se especializar cada vez mais. São 5.200 táxis, né? Se metade desses 5.200, desse todo, conseguir fazer o curso, já é de excelente proporção. A Universidade do Estado do Pará divulgou hoje a relação dos candidatos convocados para a matrícula na primeira chamada da repescagem dos processos seletivos de 2012. Para efetuar a matrícula, os candidatos convocados devem realizar o cadastro online, que é obrigatório na instituição. De 1º a 3 de fevereiro, os candidatos também devem efetuar a sua entrada na universidade, levando os documentos exigidos pela instituição e o comprovante de cadastro impresso e assinado no campus onde realizarão os seus estudos. Proprietários de terra na Amazônia com títulos concedidos pelo INCRA têm até o dia 11 de fevereiro para regularizar a situação. O requerimento pode ser feito nas unidades do INCRA ou na divisão do Programa Terra Legal do próprio município. O governo federal já concedeu mais de 120 mil títulos de regularização fundiária na Amazônia, mas nem 10% cumpriram as condições exigidas pelo INCRA para receber o título definitivo, como o pagamento pela terra. O prazo para acertar a situação termina no dia 11 de fevereiro. Em relação à documentação que eles devem levar, especialmente documentação pessoal, o georreferenciamento da área titulada e qualquer documento que comprove o cumprimento das condições previstas nos títulos. O INCRA ficará encarregado de calcular o valor da terra. O débito pode ser renegociado, mas quem perder o prazo terá o título cancelado. Leva em consideração os valores históricos, o valor que foi calculado histórico do título com as devidas correções, ou então de acordo com o valor da terra no atual. As pendências estão dificultando o trabalho do governo federal de regularização fundiária na Amazônia. Nos anos 60 e 70, os governos militares incentivaram muito a ida de colonos para a Amazônia. Então, tem muitos títulos que foram dados na região dessa época. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento desses títulos para poder organizar a malha fundiária. Investigações em andamento contra magistrados dos tribunais de justiça do país envolvem pouco mais de 1% dos desembargadores. Levantamento feito no Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça mostra que dos 1.333 processos que investigam magistrados nos TJs de todo o Brasil, só 14 são com desembargadores. A dificuldade dos tribunais na investigação dos desembargadores é um dos principais argumentos da Corregedoria do CNJ, da ministra Eliana Calmon, para manter os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Entidades de juízes de todo o país questionam os poderes atuais do CNJ.
e você acompanha a seguir. No Dia da Não Violência, egressos do Sistema Penal participam de atividades em Belém. Envio de mensagens eletrônicas indesejadas pode virar crime. Estacionar nas ruas de Belém é um desafio diário para motoristas. E a exposição retrata o período da Belle Époque na capital paraense. Nesta segunda-feira, o Brasil inteiro lembrou o Dia da Não Violência. Em Belém, a Fábrica Esperança realizou várias atividades para os egressos das casas penais. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. E para falar melhor sobre essa programação especial voltada ao Dia do Não Violência aqui na Fábrica Esperança, eu converso agora com a Bianca Gemac, que é diretora do Núcleo de Reinserção Social da Fábrica, que vai conversar com a gente para falar melhor sobre esse assunto. Diretora, antes da gente falar sobre a programação que aconteceu durante a semana, voltada ao Dia do Não Violência, qual o principal objetivo da Fábrica Esperança? Bom, a Fábrica Esperança ela é um projeto do Governo do Estado, sem fins lucrativos, que visa a reinserção, promover a reinserção social do egresso do sistema penal e de pessoas que estão cumprindo pena no regime aberto ou prisão domiciliar. Essa reinserção ela se dá quando a empresa oferece para ele todas as condições de retorno deste egresso ou desta pessoa que está cumprindo pena em regime aberto a voltar para o mercado de trabalho. A Fábrica realizou durante a semana uma programação em homenagem ao Dia do Não Violência. O que constou nessa programação? Bom, a Fábrica fez parceria com alguns órgãos, né, que estiveram presentes nas unidades de serviço, porque uma das atividades dos nossos colaboradores é estar prestando serviço nas unidades de serviço, como o SEMA, como as secretarias de modo geral, e eles prestam serviço lá e nós proporcionamos um momento lá para que fosse discutido esse assunto, porque para a Fábrica foi muito mais do que uma campanha esse momento, né, de falar de violência, de falar do não à violência, foi um momento de reflexão mesmo, para que eles pudessem pensar sobre o assunto, para que eles pudessem se conscientizar, levar para as famílias. Então, não só eles foram convidados, como os familiares foram convidados a discutir o tema no local de trabalho. Qual a avaliação que você faz na participação dos egressos nesse evento? Bom, foi muito boa a participação deles, eles estavam extremamente interessados e discutindo e perguntando e tirando dúvidas. Na verdade, é uma realidade deles, então, como fazia parte da realidade deles, era um assunto muito próximo deles, eles se sentiram bastante à vontade de discutir sobre o assunto, sim. Obrigado pelas informações. Cerca de 290 egressos participaram das palestras voltadas ao Dia do Não Violência aqui na Fábrica Esperança. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A ministra-chefe da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, Irini Lopes, está em Manaus para assinar o acordo de cooperação federativa do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Amazonas. A medida pretende reduzir a taxa de homicídios de mulheres, que ocupa a 17ª posição no ranking nacional e a 5ª da região norte. O acordo possibilita a construção da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar e a reestruturação da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Você já recebeu uma mensagem eletrônica indesejada por e-mail? Os spams agora vão virar crime. Gestores de internet defendem um caminho da conscientização. Na era da informação em tempo real e globalizada, os gestores da internet lutam com um vilão que atrapalha muita gente, os spams. Spam é toda mensagem não solicitada enviada em massa, geralmente com conteúdo comercial. Nos escritórios, a reclamação desses e-mails é cada vez mais comum. A assistente de administração, Maíra Fernandes, recebe 200 e-mails indesejados por semana. Eu acho que deveria ter algum programa que bloqueasse, já não entrasse nem na sua máquina. Para tentar acabar com o problema, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa criminalizar o envio dos spams. Mas para o presidente da Associação Brasileira de Internet, Eduardo Neger, não adianta punir, e sim educar. O usuário tem que tomar cuidado com seus dados pessoais. Fazer o cadastro em algum site desconhecido, evitar.
é basicamente utilizar o seu endereço de e-mail em sites conhecidos e que tem uma política de privacidade. Se não há uma relação comercial, se não há um conhecimento da empresa com o usuário, não se envia e-mail. A regra geral é essa, só se envia e-mail para quem solicitou essa mensagem ou para quem já tem uma relação comercial com a empresa. O usuário manter um antivírus atualizado, manter a sua rede segura, certamente é importante para se evitar esse problema. Segundo o balanço da Agência Nacional, o número de filmes brasileiros que chegaram aos cinemas teve um incremento de 32%, pulando de 75 filmes em 2010 para 99 no ano passado. No entanto, o maior número de títulos não representou mais sucesso nas produções. Eles tiveram uma queda de 30% em número de ingressos vendidos. Com a facilidade de adquirir um carro, o aumento do fluxo nas ruas é visível. A situação complica quando se fala em estacionamento. Encontrar um lugar para deixar o carro em Belém é uma dificuldade diária. A placa de sinalização adverte: proibido estacionar. Mas, pela quantidade de carros recolhidos para o pátio da Companhia de Transportes do município de Belém, se percebe que muitos motoristas não se importam com o aviso, como é o caso desta condutora. Esse perímetro que é proibido foi de final de dezembro para cá. O problema é só o transtorno, mas fazer o quê? É a lei. As multas vão de graves a leves e pesam no bolso do motorista que pratica o desrespeito à lei. Dentre os estacionamentos proibidos, tem várias modalidades. Então, tem estacionamento grave, que é o caso de estacionar sobre o passeio, que prejudica o pedestre. Em locais onde é proibido parar e estacionar, também é grave se estacionar. Ao lado de canteiro central, também é grave. E tem as infrações médias, como estacionar onde estiver regulamentado pela placa proibido estacionar, ele é uma infração média. E tem leve, por exemplo, estacionar em ângulo, na posição inadequada com a via. E o caso também de estacionar em frente de garagem. Então, aí varia os valores. A multa grave ela é em torno de R$ 127,00, a média é em torno de R$ 83,00 e a leve em torno de R$ 53,00. Em apenas 3 meses de fiscalização intensificada nas ruas do centro de Belém, a CETEBEL registrou um aumento de 15% no número de multas aplicadas, maioria dela em estacionamentos de local proibido. Por mês, são aplicadas cerca de 2.500 multas, o que resulta para a CETEBEL algo em torno de R$ 1 milhão. O diretor explica que, em muitos casos, o motorista é reincidente com várias multas a serem pagas. Além do prejuízo da multa, o motorista terá também o transtorno de ter o carro guinchado, o que rende 4 pontos a menos na carteira de habilitação. Tem vias hoje, por exemplo, a 9 de janeiro é uma via que estava totalmente saturada, ela não conseguia mais uma movimentação adequada. A gente proibiu o estacionamento de um dos lados da via e, a partir daí, ela passou a fluir. Então, são locais onde a gente está fiscalizando para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. Ao perguntar se quando o condutor estiver presente na hora da infração é autorizado o reboque, a resposta... O agente de trânsito, naquela hora que ele já movimentou o veículo, a gente orienta que ele já continue a remoção e traga o veículo para a CETEBEL. Por quê? Se ele baixar aquele veículo e logo após esse procedimento o condutor reclamar que o veículo foi arranhado, aí já fica numa situação difícil, o agente de trânsito na rua não tem como provar e vai criar uma situação desagradável. Então, o que acontece? Movimentou o veículo começou a subir na rampa, não libera mais. Se o condutor estiver no local, não tem nem por que remover o veículo, o próprio condutor vai tirar o veículo. Para os motoristas de Belém, a falta de estacionamento é o principal motivo para todo esse problema diário na cidade. Em questão a estacionamento em via pública, não é prioridade e nem é obrigação do município criar essas vagas. Então, pela própria lei, quando você abre uma empresa, você já tem que ter vaga para os seus clientes. Se você abrir um escritório, você tem que ter vaga para os seus clientes. Se você tem uma casa, você tem que ter a garagem, caso você tenha o carro. Então, a vaga, o espaço público, ele tem que ser destinado a todos. A partir do momento que eu libero uma faixa de uma via para estacionamento, eu estou tirando o direito de muito mais pessoas usarem aquela via para circular. Na região norte, a Belle Époque foi fruto do desenvolvimento da borracha na Amazônia. O período entre 1870 e 1910 está intimamente ligado às próprias transformações ocorridas por conta da reprodução do capital e da acumulação de riquezas pela burguesia internacional. Uma exposição no Palacete Pini, em Belém, retrata um pouco desse período áureo.
Museu de Arte de Belém traz ao Palacete Pinho, em comemoração ao aniversário de Belém e aos 115 anos do Palacete, uma exposição carregada de memórias de um dos períodos mais marcantes da história de Belém. Nesta exposição estão dispostos objetos que retratam a época em que a Amazônia viveu seu ciclo econômico mais importante. O boom da borracha rendeu muitas riquezas para esta região e a população pode conferir um pouco do glamour daquela época aqui, no Palacete Pinho, com a exposição Belle Époque Equatorial. Tem vasos, tem porcelanas, tem quadros, tem escultura em bronze, tem tapete persa, então tem quadros do Parreira, que foi um grande pintor brasileiro que esteve aqui a convite do Antônio Lemos, pintando Belém, do Benedito Calixto também, grande pintor brasileiro, paisagista. Um período onde o glamour e a riqueza eram predominantes. Nos objetos, os detalhes luxuosos não passam despercebidos e eram características daquela época. Fazer uma transformação de Belém, transformar aqui na Amazônia uma cidade que pudesse ser equiparada a Paris. Naquela época, a Europa era espelho, e em um período de tanta riqueza, as classes mais abastadas faziam questão de ter tudo o que de melhor havia no exterior. Então Paris era a grande capital da arte. Capital, todas as pessoas queriam estudar em Paris, todas as pessoas queriam ir expor em Paris, conhecer Paris. Então, ir a Paris e conhecer aquele período, vivenciar aquele momento, era muito importante, era como se fosse um banho de cultura. Para conhecer mais de perto essa exposição, o Palacete Pinho está de portas abertas para todos os públicos. É gratuito, todo mundo pode vir e tem que aproveitar para se apropriar disso, porque faz parte da história da nossa cidade e faz bem conhecer um pouco da memória e esse resgate é muito importante para toda a população. Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!